Em Bleach, os Quincy são os inimigos mais poderosos dos Shinigamis, e o Jugram Hachiwalt é um deles. Mas não apenas isso. Ele é o braço direito do rei Quincy, Yhwach, e a sua origem e poderes é um pouco diferente da maioria dos outros Quincy's. Quer saber todos os segredos sobre quem é Jugram Hachiwalt e o seu poder divino? O poder de um dos Quincy's mais poderosos de Bleach? Assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes. Se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach, tem um Bleach quase todos os dias. De quebra você ganhará uma comunidade saudável para trocar ideias sobre o que a gente mais gosta, que são animes e mangás. Já senta o dedo no like, porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, o Jugram Hachiwalt é o Stadnritter Grão-Mestre. Em resumo, ele é o líder dos Quincy's de elite do exército de Van der Reich, com o poder da letra B, de Balance, ou a balança. E além disso, ele também é o conselheiro do rei Quincy, o Yhwach, e também o seu braço direito. Mas isso é só uma breve introdução, porque nesse vídeo nós vamos fundo na sua história e participação em Bleach para podermos analisar melhor quem é o Jugram de fato e qual é o seu poder divino, o poder de um dos Quincy's mais poderosos de Bleach. Capítulo 1, a origem da outra parte de Deus. Galera, a única participação que temos do Jugram em Bleach é durante o arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, e nele conhecemos a sua origem desde a sua infância. Inclusive, isso é raro nesse arco, conhecer a origem dos Quincy's, mas segundo o Kubo terão adições no anime, então tenhamos fé que também ficaremos sabendo mais sobre alguns dos outros Quincy's. Mas enfim, foco aqui na missão, porque durante a infância do Jugram, o Besby, outro Quincy poderoso de Bleach, seguiu o Hachiwalt quando ele estava tentando caçar coelhos. Porém, como o Jugram não conseguia criar sua arma espiritual como o Besby, o Quincy mais esquentado que tem, criticou a habilidade do Jugram, e foi assim que os dois se conheceram, e foi ali onde começaram a amizade. E foi nesse momento também que o Besby revelou que ele estava seguindo o Jugram, porque ele não achava que ele poderia caçar qualquer coisa sozinho. No entanto, o Jugram observou que ele não poderia sequer formar um Heilig Bogen, ou seja, um arco espiritual, como o Besby poderia, o que levou o Besby a afirmar que ninguém mais poderia fazê-lo, porque ele é um gênio. E foi por isso que o Jugram não deveria se sentir mal, mas a verdade seria revelada um tempo depois. 5 anos para ser mais preciso, porque quando Yhwach começou a conquistar as terras do norte onde a aldeia de Besby estava localizada, ele acabou queimando ela e também queimou a floresta onde os dois se conheceram. E tiveram pessoas importantes para eles que foram mortas. E assim, os dois decidiram treinar para matar Yhwach. Porém, apesar dos seus esforços, o Jugram foi incapaz de desenvolver suas habilidades como um Quincy, a ponto de ser incapaz de coletar Reishi para formar armas. E o Besby, a partir disso, teorizou que ele poderia ser o Quincy dos rumores, que era nascido uma vez a cada poucas décadas, que era incompleto. Mas enfim, o fato é que eventualmente os guardas pessoais de Yhwach chegaram a uma aldeia próxima para anunciar a formação dos Stadnritters. E testemunhando isso, o Jugram observou que eles tiveram sorte de ter aprendido isso enquanto perseguiam a bandeira de Van der Reich. No entanto, na saga dos dois, para conseguir enfrentar o exército Quincy, o Jugram ficou chocado quando o próprio Yhwach chegou ao local e o selecionou para ser o seu braço direito, já que o Jugram era sua outra metade. Foi aí que a verdade veio à tona, e foi aí que o Yhwach notou que isso era exatamente como ele havia previsto, antes de revelar que o Jugram era um Quincy que compartilhava a sua capacidade de capacitar os outros. E galera, depois de explicar como ele era a verdadeira fonte dos poderes prodígios de Besby, o Yhwach disse ao Jugram que ele precisava dele ao seu lado. E quando o Besby disparou uma Helipfel, que é uma flecha sagrada dos Quincy's, em Yhwach, em uma tentativa de matá-lo, o Jugram a pegou com a mão e assim partiu para fazer parte dos Stadnritters. Bom, o que é que nós podemos analisar a partir dessa história do Jugram? Galera, a história de origem do Jugram é praticamente a história de um protagonista shonen, se ele não fosse um vilão. Porque é a típica história do moleque que aparentemente não tem nada especial, mas que na verdade é o mais poderoso na pequena vila que se encontra. Só não sabe que tem tanto potencial escondido, e vem o chamado do mundo exterior para fazer ele aceitar o seu papel no mundo. No caso aqui, nos planos do rei Quincy, que é um safado. E essa relação dúbia do personagem
é o que mais me chama a atenção nele e me faz o achar fantástico, o que representa bem o seu poder da balança, que mostra os dois lados de algo, os dois pesos se equilibrando, ou para qual lado a balança vai pesar. E no caso aqui, pesou para o lado dos vilões. Afinal, ele se juntou aos Sternritters. Capítulo 2, A Guerra Sangrenta dos 1000 Anos. Capítulo 2.1, A Primeira Invasão. Galera, a participação do Jugra no arco final de Bleach provavelmente foi bem prejudicada, porque o Kubo já estava doente na parte que naturalmente ele iria ter mais destaque, o que acabou resultando em uma participação um pouco rushada, mas creio que o anime irá consertar tudo isso e veremos o real potencial do braço direito do Rei Quincy. Mas enfim, nessa primeira invasão, o Jugra testemunha Yhwach massacrar impiedosamente Ludus Fring e Agyaru Burn e pergunta se tal coisa era sábia, dado quão preciosos os arrancas são, devido a eles não precisarem de treinamento de combate, mostrando que realmente ele exerce o papel de conselheiro do rei, embora nesse caso ele não tenha ligado muito para os conselhos do seu braço direito. Galera, o Jugra também invade a Soul Society com os outros Sternritters e participa do massacre que acontece, e uma vez lá, ele e os outros emergem dos pilares de chamas azuis antes de enfrentar os Shinigamis da batalha, onde o Jugra diz aos seus inimigos para tremer de medo, porque os Sternritters vieram para purgá-los. E nesse momento, o mito Hidotomo Kajomaru ordena que ele pare, mas o Jugra diz que não se importaria se o Kajomaru fugisse por medo, apesar da guerra já ter começado. E quando o Shinigami da 13ª divisão de Bleach se prepara para atacar seu inimigo, o Jugra o corta sem esforço, o que já mostra que ele não tá pra brincadeira e que ele é muito forte, embora ele tenha derrotado um bucha de canhão. Outro ponto importante para se analisar nessa primeira invasão é que à medida que a batalha entre Yamamoto e o clone de Yhwach se segue, o Jugra continua a assistir apesar de sua preocupação, e testemunhando a bancada liberada de Yamamoto, ele se questiona se a Zanka no Tachi era de fato aquela espada queimada. Mas o clone do Rei Quincy, que possuía suas memórias, o adverte para não subestimá-lo e explica as habilidades da bancada de Yamamoto, pelo menos no passado. Porque quando Yamamoto revela as novas habilidades da Zanka no Tachi, principalmente a do seu manto de fogo, o Juran conclui que o calor extremo não poderia ser fogo, e ao invés disso, ele percebe que na verdade é a Reiatsu esmagadora de Yamamoto, que queima como fogo. E galera, aqui a gente pode perceber que ele é observador em situações de batalha e sempre busca entender como é o poder do inimigo para quem sabe possíveis contra-ataques. Também mostra que o seu Blood é poderoso ao ponto de resistir aos poderes da Bankai do velho. E claro, como sabemos, ele de fato é mais poderoso do que o clone do Yhwach. E claro, vale mencionar também que foi ele o responsável por quebrar a Bankai Fullbring de Ichigo ao meio sem esforço algum. Capítulo 2.2, A Segunda Invasão. E galera, logo após Vanderreis tomar o lugar da Soul Society, o Jugran se move rapidamente para a sala do novo capitão da primeira divisão, comandante das 13 divisões, o Kyorako Konshusui, e explica como os Vanderreis conseguiram invadir a Sociedade das Almas tão facilmente. E claro, apresentou sua posição de conselheiro de Yhwach e diz a Shusui que a sua intenção é tornar a batalha extremamente rápida, já que o Rei Quincy detesta a batalha, o que já mostra que provavelmente ele teria poder para encarar o Kyorako Konshusui sozinho. Porém, logo após chegar lá, ele é parado por uma barreira, que parece estar repelindo ou absorvendo seus poderes. E aí que a tenente da primeira divisão, a Izzy Nanao, afirma que é um feitiço de Kido chamado de Hakudan Kepeki, que pode parar temporariamente os poderes dos Quincy's. E por causa disso, o Jugra e o Shusui trocam uma conversa sobre como a batalha está progredindo, levando o Jugra a afirmar que ele está lá para inclinar a balança a favor dos Quincy's. E depois que a parede atrás do Shusui é destruída, o Jugra revela que ele gradualmente absorveu o Reishi em seu lado da barreira, embora isso tenha levado mais tempo do que ele esperava. E por causa disso, ele diz que a técnica é esplêndida. E aí que uma nova barreira aparece, e a Nanao revela que criou uma nova barreira enquanto o Jugra estava absorvendo o Reishi. E por causa disso, o Quincy fica desconfiado de que existe alguma armadilha em algum lugar. Por causa disso, diz que vai começar a lutar sério. Porém, ele recebe uma ordem para retornar ao Silban, que é o castelo dos Quincy's, e volta para onde o Rei Quincy está. E claro, ainda vale citar que em sua volta ao castelo de Vanderreis, o Yhwach decide executar o Bijinai e o Kangdu, porque perderam. E o Jugran executa os dois, mostrando claramente que apesar de não ter um rank oficial entre os Quincy's, como no caso dos espadas, existem sim Quincy's que estão acima dos outros em termos de poder. Até porque nesse momento da história ainda não havia menção do termo Schutzstaffel, que são a guarda real do Rei Quincy. E claro, por último, mas não menos importante, é aqui a primeira vez que o Jugra mostra o poder da sua Shrift, a balança. Capítulo 2.3, o Palácio Real. Galera,
Após o Ichigo retornar para a Soul Society, o Yhwach junto com o Jugran, o Ryu e a guarda real do Rei Quincy vão para o Palácio Real atrás do Rei das Almas. E nesse local, o Jugran demonstrou algumas coisas bem interessantes, como: 1. Após ser engolido pelas águas das fontes termais do Tenjiro Kirinji, ele sobreviveu. 2. Lutou contra outro Quincy, o Besby, que havia mudado de lado durante a guerra, e nessa batalha, usou o punho da sua espada para atacar Besby rapidamente, enquanto os dois estavam lutando a curta distância, e também cortou o braço do seu antigo aliado. Claro, se moveu tão rápido que seus movimentos e ataques não foram vistos até bem depois deles terem sido feitos. E 3. Lutou contra o Ista Uryu, onde foi capaz de desviar uma das Helipfels, as flechas sagradas do Ista, com precisão de especialista. Mostrou as capacidades da sua Script da balança e principalmente se mostrou superior ao Ista e iria derrotá-lo se não fosse o Rei Quincy usar o Haust Valen pela terceira vez na história e retirar todos os poderes do seu braço direito. E a partir daí, ele reverte seus danos com o de Uryu, fica extremamente machucado e termina perecendo. E esse é o fim da outra parte do Rei Quincy, o fim de Jugran Hachiwalt. E galera, ainda vale mencionar que na novel do Izag Shuhei é revelado que o Jugran ordenou que a Quincy que servia ele salvasse as vidas de Liu Totó Lampern, Giselle Jewel, Bambieta Basterbene e qualquer soldado restante caso Yhwach fosse derrotado. E de acordo com essa Quincy, o Jugran deu a ordem enquanto estava na posse do The All Might e declarou que o futuro que ele viu significava que a raça Quincy tinha que ser preservada, não importa o que. E claro, se me permitem dar a minha opinião, de fato o Jugran é para ser o Eastern Leader mais poderoso. Porém, na minha opinião, ele só não é ainda porque o Gerard e o Lily Barrow se mostraram mais poderosos do que ele. Porém, claro, com o anime da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, quem sabe não vimos mais dele e o seu real potencial. Capítulo 3: Poderes e Armas. Capítulo 3.1: Equipamentos. Galera, nos dias atuais, o Jugran empunha uma espada larga, de cabo longo, com a qual ele cortou sem esforço a lâmina da Bankai do Ichigo Kurosaki. E com essa espada, ele pode disparar explosões de energia, que são basicamente explosões de Heishi. O que revela também que ele é um espadachim especialista, porque desde adolescente, o Jugran aperfeiçoou a sua esgrima por 5 anos, para assim compensar sua falta de habilidade com as técnicas de Quincy. E por falar dessa época, vale lembrar que ele também usava arco e flecha, o que nos leva a comentar também que na sua infância ele era um arqueiro totalmente incapaz. Porém, após o seu treinamento de 5 anos, o Jugran aprimorou suas habilidades de arco e flecha para compensar também a sua falta de habilidade com as técnicas Quincy. Capítulo 3.2: Poderes e habilidades. Galera, como um Quincy, ele absorve principalmente a energia espiritual da atmosfera e combina com a sua própria energia espiritual para formar armas, ou seja, através da manipulação de Heishi. Porém, quando criança e adolescente, não possuía a habilidade de formar armas de Heishi, como eu já falei anteriormente. Porém, após anos de treino, ele pôde gradualmente absorver Heishi de uma forma que é praticamente despercebida pelos outros. Claro, como um bom Quincy também, ele é um especialista em Heiren Kyaku, que é a técnica de velocidade dos Quincy's. Ele também possui Blunt, que é a habilidade do Quincy que dá capacidade defensiva e ofensiva desumana. O Jugran também pode usar as sombras para criar um grande portal na forma de uma cruz de 6 pontas, gerando uma sombra em sua mão. E assim, os soldados Quincy's escolhidos podem passar por ela, tanto para ir para Vanderreich quanto para entrar no Soul Society, ou em qualquer lugar na verdade. Galera, o Jugran também possui um imenso poder espiritual, e o poder dele está num nível comparável ou maior do que um Shinigami de nível capitão. Quando adolescente, o Jugran conseguiu permanecer de pé quando Yhwach exerceu seu imenso Heiatsu sobre aqueles perto dele, apesar de quase todos os outros, incluindo o Besby, serem forçados a se deitar no chão devido à pura pressão. E isso, claro, é devido a ele ser a outra metade de Yhwach. E galera, quando adulto, o Jugran é poderoso o suficiente para derrotar combates de nível capitão, como o Besby e o Ryu. E além disso, vale comentar que o Rei Quincy o considerava capaz de lidar com um capitão comandante, o Kyorakon Shunsui. Mas claro, indo diretamente agora para suas habilidades, o Jugran possui o poder da distribuição da alma, porque ele é considerado o único outro Quincy além de Yhwach com a capacidade de transmitir seu poder a outros Quincy's. O primeiro em 200 anos desde o nascimento do Rei Quincy. E ao contrário de outros Quincy's, ele não pode absorver naturalmente Heishi em seu entorno. Sua habilidade natural é dar àqueles ao seu redor. E quando criança, o Jugran nem sequer foi capaz de criar um arco de Heishi
ou uma flecha de Heishi, como eu já falei anteriormente. No entanto, desde então, ele superou essa barreira natural e aprendeu a absorver Heishi quando adulto. E uma vez que tanto ele quanto o Rei Quincy compartilham essa mesma habilidade, ele é considerado por Yhwach como a sua outra metade. E esse poder permite o Jugram ter algumas variações, como por exemplo a amplificação de poder, onde simplesmente por estar na presença de outro Quincy, o Jugram pode aumentar o seu poder. Ele foi capaz de melhorar os poderes do Basby ao ponto dele se tornar um Instant Ritter. E galera, como eu já falei anteriormente, o Yhwach e o Jugram são dicotômicos, e quando o Rei Quincy adormece, os poderes deles são trocados. E a partir desse momento, o Jugram recebe o The All Might, ou o Todo-Poderoso, que divide a sua íris em 3 pupilas. E com o The All Might, o Jugram é capaz de ver o futuro. No entanto, ele não pode alterá-lo como o Yhwach pode. E galera, ainda vale comentar que o Jugram diz que o seu próprio poder é mais adequado para combate do que o de Yhwach. E o seu poder, claro, é a balança. E com ele, o Jugram pode pegar o infortúnio que ocorre dentro da sua esfera de influência e dispersá-lo para aqueles que experimentam boa sorte. Isso foi demonstrado pela primeira vez quando ele executou o Kangdu, apesar da sua capacidade defensiva, já que a boa sorte do Kang foi alterada pela balança de inclinação de equilíbrio. E galera, para explicar mais detalhadamente essa habilidade, eu vou trazer o exemplo da luta dele contra o Ishida Ryu, que me parece mais fácil de entender, porque quando ele está nessa luta, ele usa o seu escudo, o escudo de Fround, que ele forma através do uso de Heishi, e esse escudo é um escudo forte e resistente, e serve para ajudar o Jugram na absorção dos infortúnios, onde em vez de funcionar como uma defesa contra ataques físicos, o Fround Shield absorve todo o infortúnio que ocorreria em direção ao Jugram, como por exemplo ferimentos sofridos durante a batalha. E a partir disso, o Jugram usa a balança para fazer esse infortúnio voltar para o inimigo. Por exemplo, quando o Ishida ataca ele, essa seria a boa sorte do Ishida, e o infortúnio para o Jugram. E ao defender o golpe com o escudo, ou levar o golpe, o Jugram pode direcionar esse infortúnio para o escudo e armazená-lo lá, assim transferir ele de volta para o Ishida, fazendo assim com que o Ishida seja machucado. E bom galera, isso é basicamente tudo que eu consegui condensar de informações importantes sobre o Jugram Rush Vault para trazer aqui para vocês. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa teu comentário aqui abaixo do vídeo para que mais pessoas possam saber desse detalhe que você acha que é realmente importante sobre o personagem também. E claro, vamos debater que essa é a melhor parte. E bom, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final e eu vou indo nessa. Valeu, falou!